Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo a Jana. Manda um alô pra galera, Jana. Oi, pessoal! A Jana mora atualmente lá na Flórida, lá em Orlando, e ela está aqui nos Estados Unidos há cerca de 3 anos. Então hoje ela vai contar um pouquinho da história de vida dela e falar também como que ela conseguiu o green card dela. Ela fez o processo do visto EB2 NIW. Então ela vai contar um pouquinho da história dela, de como que foi o processo dela, e nós vamos passar diversas informações para vocês. Jana, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Começa se apresentando, fala da onde você é do Brasil, o que você fazia lá no Brasil antes de vir para cá e como que surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Tá bom. Primeiramente, Roger, muito obrigada pelo convite. Fiquei super lisonjeada. Eu não conhecia ainda o seu canal, mas eu vi que tem um conteúdo muito bacana. Então, muito obrigada por ter me convidado. Estou vendo essa série, comecei a ver essa série de entrevistas, estou achando muito legal. Obrigado. E, bom, lá no Brasil, eu me formei em design de interiores, mas eu sempre trabalhei com vendas e depois eu enveredei para o marketing. E aí eu senti que estava num momento da minha carreira que eu precisava fazer alguma especialização em marketing para que me abrisse mais portas no Brasil mesmo. Nem estava pensando em Estados Unidos. E aí eu fiz um mestrado no COPEAD, que é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um mestrado que não é pago, porém ele é em formato de MBA, as aulas são todas em inglês, mas é um mestrado mesmo, você é aquele stricto sensu que chama. Então, eu resolvi fazer. Esse mestrado durou 2 anos, e esses 2 anos eu basicamente me dediquei principalmente ao mestrado mesmo, não podia muito fazer outras coisas, eu fazia algumas consultorias, algumas coisas assim, mas nada que me exigisse tanto, porque o mestrado era muito puxado, era uma coisa assim, você fala, fazer mestrado, continuar trabalhando e tal, normalmente é assim, mas nesse caso não. Então foi assim, exigiu muito de mim. E aí, no meio dessa história, eu fiz uma viagem para cá. Eu vim a passeio e o meu marido conhecia uma pessoa aqui. E aí eles conversaram sobre oportunidades de negócio, de coisa e tal. E a gente viu que era possível morar aqui, que a gente até então achava que só milionário que podia se mudar, entendeu? Então, um caso muito diferenciado, que não era o nosso. Aí, conversando com ele, vimos que poderia ter algumas oportunidades de negócio aqui e tal. E ok, aí meu marido e eu voltamos para o Brasil. Na época a gente nem era casado ainda. Nesse meio tempo nos casamos. E ele falou, vamos quando você terminar o mestrado, porque você está muito cansada, foi muito puxado. Vamos fazer uma viagem, vamos ficar lá um tempo e ver essas oportunidades de negócio e ver se vai dar certo. Alguma coisa. Aí a gente eu terminei o mestrado, realmente foi muito exaustivo. Eu cheguei aqui e estava assim, um período sabático da minha vida. E as coisas dos negócios que eles tiveram oportunidades deram razoavelmente certo. E ele fez um visto para ele. Ele tinha um visto L1 e eu era o L2. Então, estava aqui acompanhando ele até então. Só que aí a gente começou a ter problema com esse visto e viria a renovação do visto. Tem toda uma história. Eu não vou entrar muito nesses detalhes porque não era o meu visto, então, né, eu nem sei direito os detalhes das coisas, mas a gente resolveu mudar, contratar um advogado diferente e mudar de visto e ver as possibilidades que tinha. E foi um momento assim que a gente não sabia, ou a gente volta para o Brasil, ou tem que ter alguma coisa aqui, outra pra gente. E todos os advogados que eu falei, pessoas que eu falei na época, falaram, putz, vocês vão ter que voltar para o Brasil. E o advogado que eu acabei fechando foi quem apresentou para mim esse EB2 NIW e falou para mim, ele mandou a gente parar de falar assim, quero o visto tal, tem chance, o visto tal, tem chance. Ele falou, não, faz o seguinte, me conta de você, como eu estou falando mais ou menos aqui para você, conta a sua história. O que você fez na sua vida, conta a sua vida profissional e tal. Fez isso comigo, fez isso com o meu marido. Quando a gente terminou de falar, ele falou, ok, eu acredito que você tem a possibilidade de fazer esse visto EB2. Você, Jana, meu marido também teria, mas eu tinha mais chances por causa do meu mestrado, do tipo de mestrado que eu fiz, as especializações que eu fiz, as coisas. E a gente, ok, então vamos dar entrada aí.
E para quem não sabe, Jana, o EB2, assim como o 1, o 3 também, são petições de green card baseado em trabalho. Você Isso. consegue explicar para nós por que que você fez o EB2 e não o EB1, ou até mesmo o EB2 sem ser o National Interest Waiver, né, que você já vai Uhum. explicar para nós. Por que que ele chegou em você e falou assim, ó, você se qualifica para o 2 e não o 1? Eu não sei da diferença do 2 para o 1. Eu sei que o meu, o NIW, a diferença pelo menos para o EB2, é que eu não precisava de um sponsor. Eu podia sozinha me apresentar aos Estados Unidos e como um recurso interessante para o país, como uma coisa que seria uma pessoa, né, que seria bom estar aqui, porque ia oferecer alguma coisa ao país. Então, nesse processo, no meu processo, a gente fez um business plan. Eu digo a gente porque eu fiz, mas o meu advogado revisou e ele me ajudou a como construir esse caso e também ajustar o business plan para isso. Então, assim, a diferença principal do meu NIW para o EB2 normal seria essa, seria que eu poderia vir sozinha sem uma proposta de trabalho, sem uma empresa que queria me contratar. E essa possibilidade, Jana, ela só é possível, né, dentro dos Estados Unidos ou uma pessoa que está fora também pode fazer esse EB2? Então, também pode. O mesmo visto que eu fiz, até o meu advogado tem clientes que estão no Brasil, muitos que estão no Brasil, e quando é aprovado, aí a pessoa vem e já vem com tudo certo. No meu caso, eu estava aqui, então eu fiz por aqui. Show Tem de até algumas diferenças aí, se você quiser, a gente pode falar sobre elas. Vamos sim, vamos sim. E conta pra nós, Diana, quais foram os documentos que ele pediu, né, o advogado, para você já ir providenciando, né? Porque você Uhum, mencionou para mim, né, fora da live, que tem a possibilidade de fazer sem o business plan, né? Que aí você uhum. pode explicar também para nós um pouquinho. Mas o que documentos ele foi pedindo para você? Passaporte, I-94, o que mais? Assim? Ele pediu os documentos básicos, assim, de identificação, então, o meu passaporte, essas coisas todas, mas para começar o processo, a primeira coisa que ele pediu foi o meu diploma do mestrado, porque ele precisava enviar para uma empresa que faz, tipo, uma checagem para ver, ok, esse é realmente um diploma de mestrado e aí não precisa fazer mais nada, ou se precisasse fazer alguma coisa para reconhecer o meu mestrado aqui, eles diriam o que teria que ser feito. No meu caso, não precisou. Então, o primeiro passo foi esse, ter esse diploma, porque era uma das coisas mais fortes no meu caso, era o meu diploma. Cada caso é diferente. Tem gente que a coisa mais forte do processo vai ser a experiência de trabalho, porque fez um projeto que ganhou um prêmio. Eu não sei, cada um é diferente. No meu caso, era o diploma, então ele começou por aí e me pediu os documentos básicos de certidões de casamento, né? Porque eu ia fazer para mim, para o meu marido. Então, todos esses os documentos dos dois, ele pediu para a gente poder dar entrada. E uma coisa que ele pediu para eu fazer assim que ele confirmou, ok, você pode fazer, o diploma tá ok, não vai demorar nem nada. Ele me mandou eu começar a pedir as cartas de recomendação, porque para comprovar a minha experiência, assim, a minha qualificação profissional, não bastava só o mestrado, eu também precisava ter uma experiência de mercado e precisava que essas pessoas que trabalharam comigo atestassem isso, porque aqui não tem mostrar carteira de trabalho, não vale, né? Não vale de nada nossa carteira de trabalho do Brasil aqui, minha carteira é tão bonitinha, mas não, aqui só o relato mesmo das pessoas, com assinatura, dizendo onde elas te conheceram, o que é que vocês fizeram juntos, os projetos e tudo, de quando a quando vocês trabalharam juntos. Então, isso eu comecei a pedir, porque demora, né, para as pessoas responderem, se prontificarem a fazer e tal. Então, isso eu fui adiantando. Você teve algum probleminha, assim, no decorrer do processo para reunir os documentos? Porque eu imagino que entrar em contato com todas as empresas deve ser um pouco complicado. Você teve Uhum. problema para conseguir algum documento, assim, que você falou, poxa, isso daqui está muito difícil conseguir? Menino, eu perdi o meu diploma da faculdade. Esse, assim, eu apresentei o do mestrado era o principal, mas também tinha que anexar o da minha faculdade, que era lá em Salvador. Eu já morava no Rio há um tempo e eu me mudei para cá do Rio, mas eu fiz a faculdade em Salvador. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu liguei para minha amiga em Salvador, aí ela foi dar um jeito de
descobrir como tirar esse diploma, a segunda via, sem eu estar lá. Eu ia mandar a minha identidade para ela conseguir pegar. Só que aí eu achei, estava aqui comigo, estava numa pasta cheia de documento e eu achei que tinha perdido. Eu fiquei uma semana desesperada, achando que eu tinha perdido esse diploma. Mas não. Aí achei e enviei. Mas o resto não tive dificuldade, assim. As cartas que eu pedi para pessoas bem específicas, assim, eu não precisava pedir, por exemplo, para um chefe, eu podia pedir para um colega de trabalho. Então, tinha pessoas que eu mantive contato, que eu consegui pedir sem muito problema. Elas, a princípio, se assustavam porque, ai, não sei fazer. Tipo, apesar da pessoa saber inglês, elas diziam, não sei fazer. Aí que eu fui me aprofundar para tentar entender como é que era a estrutura de uma carta de recomendação nos Estados Unidos, para ajudar essas pessoas a escrever. Então, foi uma carta escrita assim, a quatro mãos, que eu falo. A gente fala muito sobre o NIW. Para a galera que está chegando agora e de repente não entende muito, o que seria esse NIW e para que ele serve nos Estados Unidos? Qual que é a finalidade, assim? O NIW é o National Interest Waiver, né? Como eu falei, é alguém que seria um recurso para o país, é alguém que vai agregar estando aqui. E esse agregar pode ser várias coisas, depende da sua profissão, né? Pode ser trazer empregos, trazer mais negócios, né? No caso do meu negócio, não vou me aprofundar aqui no meu plano de negócios, mas era trazer alguns empregos, mas principalmente trazer mais negócios para os Estados Unidos, que por conseguinte também eventualmente trariam mais emprego, trariam mais investimentos para o país. Mas cada pessoa que se propõe a ser, cada pessoa que quer oferecer alguma coisa, pode dizer o que ela vai oferecer como profissional. Então, no meu caso foi isso. Tem inúmeras possibilidades, assim, é difícil até mensurar. Tem gente que me pergunta assim, eu tenho experiência nisso, será que esse visto serve? Menina, não sei, fala com o advogado que pode servir. As coisas mais, assim, que você nem pensa que serve, pode servir, dependendo de como você coloca isso e de que tipo de benefício vai trazer ao país, entendeu? E não precisa ser uma coisa assim, eu vou abrir uma indústria, no meu primeiro ano eu vou gerar já 100 empregos. Não é assim, né? Você pode ir devagar, você não precisa se colocar como uma pessoa cheia de investidores ou coisas assim, sabe? Depende de cada negócio. A gente escuta muito falar sobre uma lista de 10 requisitos, né? Você consegue falar mais ou menos alguns deles e quais você conseguiu assim atingir, se você foi só 3 ou mais que 3? Eu lembro que os requisitos básicos que eu tinha que preencher eram a experiência, então as cartas de recomendação faziam essa parte, e tinha a questão da formação. Então, como eu tinha o mestrado stricto sensu, isso contou muito. Mas eu não... Quando eu fiz o EB2, o NW, foi muito assim... No início dessa conversa toda, era muito assim, era um visto assim, não, ninguém fala dele, não sei o quê. Aí, de repente, começou um monte de gente falar, surgiu esse negócio de fazer lista e tal. Eu tenho certeza que meu advogado, sim, deveria ter essa lista lá. Quando eu fui falando, ele foi vendo se tinha todas essas coisas. Mas na época eu nem sabia, então eu nem é parte do meu coisa de pesquisa essa lista, porque eu não sabia na época. Hoje em dia, sim, né? Eu sei que todo mundo tenta meio que fazer isso antes de falar com o advogado. Mas eu digo que é melhor assim, tudo bem, você fez sua pesquisa, mas fala com o advogado mesmo assim. Mesmo que você ache que não deu, mesmo que você ache que você não tem todos os pontos, porque às vezes você não está analisando direito, você não tem experiência que essas pessoas têm. Apesar de ser uma coisa assim, você não precisa de ser advogado para fazer esse visto. Tem gente que faz sozinho. Mas a pessoa que faz sozinha, ela só fez o dela. Ela pode até te aconselhar. Tipo, eu poderia falar para alguém que com um caso similar ao meu, mas um caso totalmente diferente, sei lá, um dentista. Eu não sei falar, eu nunca fiz um caso de dentista, só fiz o meu. E conta para nós, Jana, fala um pouquinho do seu business plan, qual foi a proposta que foi apresentada para a imigração, já já a gente vai falar sobre a entrevista em si, mas conta um pouquinho do business plan que você e os advogados montaram. O meu business plan era baseado principalmente na minha especialização dentro do meu mestrado, assim, a área que eu escolhi estudar, que eu apresentei o meu artigo final, tudo, que é comportamento do consumidor. Então, o meu business plan é muito voltado para o comportamento do consumidor brasileiro
que foi quem eu estudei, e para negócios internacionais. Então, a minha proposta era oferecer um negócio que fosse ajudar tanto as pessoas que estavam tentando atingir um público brasileiro, como as pessoas que eram brasileiros e estavam vindo fazer negócio nos Estados Unidos, porque a forma de chegar no mercado aqui para uma empresa é completamente diferente se você está chegando para um público americano do que para um público brasileiro, que as pessoas estão acostumadas a lidar, entendeu? Então, a minha proposta era justamente ajudar esses dois tipos de empresas, né? Então, empresas americanas ou empresas brasileiras. Tá certo. E os advogados que fazem essa elaboração para você, ou você que tem que botar no papel? Na verdade, assim, quem teve a ideia do negócio fui eu mesmo. Então, eu falei, olha, eu estou pensando em fazer isso. Eles falaram, não, isso é bacana, isso condiz com a sua experiência, que isso é muito importante. Porque na hora que você está escrevendo o business plan, aí já falo eu como profissional de marketing, de administração, aquilo precisa estar bem amarrado quando você vai dirigir esse business plan para apresentar para a imigração. Porque dependendo de quem você vai apresentar o business plan, ele vai ter mais detalhes de um tipo ou de outro tipo. Se eu estou fazendo para um investidor que é de uma área específica, ele vai precisar de mais números sobre determinada coisa. A imigração precisa de um pouco menos disso. Ele, óbvio, vai querer saber previsões do seu faturamento, das suas contratações e tudo, mas ele principalmente quer saber o que é que isso tem a ver com a pessoa que está se propondo ao negócio. Como isso, por que essa pessoa é importante para executar esse negócio nos Estados Unidos? Por que não pode ser outra pessoa, entendeu? Então, você entrou no processo como administradora de empresas mesmo? Como profissional de marketing. De marketing. Interessante, bacana, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Vê engenheiro, vê dentista, vê médico, profissional de marketing. Isso. Tá certo, beleza. Vamos falar agora sobre custos, Jana. Você consegue falar para nós uma média de quanto você gastou aproximadamente com honorários de advogados e até mesmo processos migratórios? Eu gastei por volta de, assim, foram uns $10 mil, tudo, assim, formulários, o advogado, tudo, foi 10 a 12 mil, não me lembro agora. No vídeo que você viu, contando a minha história, eu contei exatamente o que eu gastei com cada coisa. Acredito que com o advogado, na época, foi cerca de $6.500, mas ainda entram os formulários e o exame médico, porque eu já pedi o green card, aí depende também. Tem gente que não dá entrada direto no pedido do green card, faz somente o pedido do visto, assim, é meio que a mesma coisa, mas são formulários diferentes. Uhum. Então, depende muito, assim, vai variar bastante o seu gasto inicial, mas no total, para mim, deu por volta disso aí. Beleza, show de bola. A gente escuta falar muito, Jana, sobre o tal do combo card, né? Em que momento que a pessoa recebe esse combo card? Você manda o processo, volta alguma coisa? Como que funciona? Uhum. Quando você dá entrada aqui pelos Estados Unidos, e essa é uma das diferenças de dar entrada no processo pelo Brasil ou pelos Estados Unidos, você já faz o pedido, já pode fazer o pedido do seu combo card estando aqui. E aí, esse combo card te dá direito a entrar e sair dos Estados Unidos sem precisar justificar nada de que está indo a turismo, não sei o quê. Não, você está saindo, você está esperando a resposta do seu visto, você está voltando, você tem uma vida aqui e você está se propondo a uma residência permanente. E ele também te dá direito a trabalhar. Então, ele vem com uma validade ali, acho que é de 1 ano, e aí depois você pode renovar enquanto você não recebe a resposta do seu processo. E aí você pode ficar aqui trabalhando. Basicamente foi assim que eu paguei o meu processo, porque eu já recebi, eu tenho aqui, eu anotei, deixa eu abrir aqui meu computador, eu anotei aqui para te falar, porque as pessoas sempre me perguntam os prazos exatamente de quanto tempo demorou para chegar o meu combo card, para chegar o meu isso, para chegar o meu aquilo. Então, a minha permissão de trabalho eu dei entrada e aí chegou 3 meses depois do combo card. Eu acabei nunca usando o combo card para sair do país, então não sei como isso funciona. Mas para trabalhar, tranquilo, você
seu contratante lá vai pedir o seu documento, e você vai entregar aquilo ali. Vamos falar agora da entrevista, né? Que é aquele momento de tensão, né? Atualmente, esse processo de EB1, EB2, EB3 precisa passar por entrevista, né? Com o novo governo. E conta para nós, né? Quanto tempo demorou, aproximadamente, da época que você deu a entrada para a entrevista do Green Card em si? Tá. Vou olhar também na minha cola. A entrevista do Green Card, eu tive uma questão com o Green Card, que eu tive dois agendamentos da minha entrevista, porque eles erraram o meu endereço. Meu advogado, ele fica na Califórnia, e aí eles mandaram achando que eu também morava nesse endereço, eles confundiram, sendo que eles já tinham o meu endereço, porque eu recebia notificações da USCIS na minha casa, então não sei o que aconteceu, e aí eles marcaram para lá, então eu tive um prazo aí e tive um outro prazo quando eles acertaram. Então, vou falar os dois, porque para as pessoas se basearem mais no primeiro, né? Porque espero que não aconteça com mais gente de errarem o endereço. Então, assim, a minha primeira entrevista foi cerca de 1 ano e 5 meses. Depois de eu dar a entrada, eu recebi o pedido do processo. Desculpa. Eu recebi o convite para fazer a entrevista, né? Com os dados lá. E aí veio para a Califórnia. Então, seria para cerca de 1 mês depois. Então, digamos, 1 ano e 6 meses. E a segunda... o agendamento da segunda entrevista foi 1 ano e 7 meses. E aí, para a entrevista, de fato, foi 1 ano e 8 meses. Então, no meu processo, demorou até o dia da entrevista do Green Card, 1 ano e 8 meses. E conta para nós, como que é essa entrevista, né? Porque para cada processo migratório é de um jeito, né? Casamento, asilo, qualquer outra situação. Como que foi o seu caso? Você teve que ir com o seu esposo também? Sim, lá quando eles mandam a carta para você pelo pedido da entrevista, tem a orientação de que todo mundo tem que estar presente. Eu recebi a carta e ele também para o mesmo dia, e nós fomos juntos. Quando chegou lá, na verdade, antes de ir, eu fiquei muito aflita, achando assim que iam revisar todo o meu processo e nervosa. E eu tinha uma entrevista de orientação com o meu advogado, né, uma consulta de orientação para essa entrevista. E aí ele conversou comigo tudo que ia acontecer. E assim, mais ou menos aconteceu como ele falou, no sentido de que não revisaram todo o meu processo, mas pediram algumas coisas, perguntaram sobre algumas coisas que eu acho que ele não imaginava que iam perguntar. E eu acho que é sempre uma surpresa, acho que eu já cheguei a essa conclusão. Depende da pessoa que está ali te atendendo, vai dar na telha dela de pedir umas coisas, nada a ver. Mas não atrapalhou em nada o meu processo, as coisas que pediram. E assim, uma coisa inusitada que pediram foi, pediram o meu diploma. Eu não tinha levado meu diploma. Meu caso está aprovado. Por que eu vou levar meu diploma para lá? Eles já disseram que eu sou qualificado o suficiente. Não tinha sentido para mim. Aí eu falei pro agente, olha, eu não mandei, mas com certeza isso está no meu processo em algum lugar, porque senão não teria sido aprovado. Aí ele, tá, não sei o quê. Aí ele meio que, acho que caiu em si, né? Sei lá. Aí, outra coisa que pediram foi, eu já tinha a certidão de casamento do meu marido no meu processo, estava lá direitinho, mas ele já foi casado, então ele tinha uma certidão no Brasil com a averbação do divórcio. Isso não estava no meu processo, não é um pré-requisito. Mas eu levei no dia, por acaso, e resolvi, não, vou levar tudo, então a gente fez a tradução, assim, na última hora eu consegui a tradução, levei, não sei o que, tudo direitinho, e na hora o cara pediu realmente isso, e eu fiquei muito surpresa, porque eu não achei que iam pedir alguma coisa sobre o nosso casamento. Então, de documento foi isso, mas perguntaram muito. E eu até vi uma entrevista de outra pessoa que você fez que também não era nada a ver com casamento, e perguntaram muito também sobre a vida da pessoa para ver se era casado de verdade. Então, isso realmente tem acontecido mesmo quando não é casamento. Tá certo. Você consegue falar para a galera mais ou menos uma ou outra pergunta que eles fizeram ali na hora? Sim. Ele perguntava para o meu marido sobre mim e vice-versa, né? Então, ele perguntou para o meu marido onde eu nasci, perguntou, acho que a minha data de aniversário, perguntou coisas assim, bem, bem básicas mesmo, que um casal saberia. E para mim, ele perguntou onde meu marido trabalhava. Só que na hora eu estava tão nervosa que meu marido trabalha com uma empresa dentro de uma outra empresa.
E eu só lembrava o nome da empresa maior, por algum motivo, não sei, meu cérebro deu um tilt. Aí eu falei, não, mas espera aí, moça, eu vou lembrar. Ele só deve ter pensado que eu era maluca. E aí ele ficou esperando eu lembrar. Eu, assim, tipo, tô indo para um palácio na minha cabeça para tentar achar essa informação. Aí ele esperou. Aí eu falei, não, daqui a pouco eu vou lembrar, tá? Mas eu sei o que ele faz. Eu falei tudo que ele fazia no trabalho dele, descrevi, falei dos colegas dele. Aí ele, tá bom. Tipo, já entendi. Aí ele tá lá no meio da conversa, falando outra coisa. Eu lembrei, ele trabalha não sei aonde. Aí o cara falou assim, tá bom. Tipo, nem ligou pra mim. Do processo em si, do business plan, não perguntou nada? Absolutamente nada. Ele só perguntou do meu currículo, porque quando eu tava preenchendo as coisas para mandar para o meu advogado, eu preenchi todas as datas de onde eu trabalhei no Brasil. Só que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos depois, né? Eu recebi o convocagem e trabalhei aqui. Então ele quis saber onde eu trabalhei, porque isso não estava no meu processo. Talvez ele tenha essa informação lá, né? Deve ter. Onde os lugares que eu trabalhei, de quando a quando, o que eu fazia. Mas aí eu fui e falei por onde eu trabalhei, de qual data, qual era meu cargo. E uma coisa assim, no final que eu terminei de escrever tudo, como todos os meus cargos tinha marketing no nome, né? Ele falou assim, tudo em marketing, então. Aí eu falei, sim, tudo em marketing. Aí ele deixou para lá. E o que mais? Tinha outra coisa que ele perguntou. Como ele perguntou, revisou meio que o meu currículo, onde eu estudei, ele perguntou qual foi a minha faculdade, qual foi o meu mestrado, onde eu fiz, o nome da instituição e o nome do curso, das duas coisas. E aí, como eu falei, né, um depois do outro, ele olhou para mim e falou assim, diferente, né? Tipo assim, você formou em design e foi fazer administração. Aí eu, tipo, o que eu vou falar, né? Tá bom, é só isso, assim, a única mais perto que ele chegou de questionar uma coisa da minha vida profissional realmente foi isso. Tá Mas certo. não perguntou nada do business Se plan. quiser saber maiores detalhes da entrevista, tem tudo lá no canal da Jana. E conta para nós, Jana, quanto tempo demorou essa entrevista? É muitas horas? Eu não senti passar tanto tempo. Eu acho que a gente ficou cerca de 1 hora e meia dentro do lugar lá que faz a entrevista. Mas dentro da sala mesmo, acho que uns 40 minutos. Tá Você certo. nem sente o tempo passar, é muito rápido. Você já sai dali com a resposta ou ela chega depois? Não, chega depois. Inclusive, eu saí de lá sem saber de nada. Eu fiquei assim, e agora? Eu não sabia se eu ia receber alguma coisa, porque eles não falam. Eu não sabia se eu já podia sair, porque, tipo, meio que... Okay, não fala assim, acabou a entrevista, vai pra casa. O cara fala, tá, muito obrigada. Vocês vão receber, se precisar de alguma coisa, vocês vão receber pelo correio, acabou. Aí você fica parado lá, ninguém manda você sair, ninguém fala nada. Eu, tá, então, tchau. Aí ele Beleza. E depois da entrevista, em quanto tempo chegou o green card de vocês e por quanto tempo a validade? Chegou em 1 semana. Na verdade, assim, a resposta a gente soube no mesmo dia, por e-mail, a gente recebeu que foi aprovado e depois que estava sendo fabricado, né, o nosso green card. Mas em 1 semana depois já chegou no correio. E ele é válido por 10 anos, mas no sentido de que a gente tem que pedir um outro cartãozinho, mas não é que eles vão reavaliar alguma coisa necessariamente, porque eu sei que tem um green card que é temporário, né? Que são 2 anos, eu acho. E aí, nesse momento, eles reavaliam tudo. Mas são 10 anos e a gente pode, eventualmente, pedir a cidadania, né? Depois de 5 anos. Tá certo, beleza. E conta para nós, Jana, nesse período que você está morando aqui com seu esposo, há cerca de aproximadamente 3 anos, né? 3 anos e pouco? Uhum. Conta para nós, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos para vocês hoje que moram aqui com green card e tudo? Olha, eu acho que os pontos positivos, assim, o principal ponto positivo para mim é que realmente eu sinto que aqui é a terra das oportunidades. As pessoas falavam muito isso e eu acho que, exagero, mas não. Assim, a nossa vida mudou muito, nossa vida profissional, e a gente chegou aqui e não imaginava que a gente alcançaria tanta coisa em tão pouco tempo. Então, realmente, se você está aqui para trabalhar e se propor realmente arregaçar as mangas, o país te dá algum retorno, que a gente não sentia isso tanto no Brasil. A gente se esforçava muito para não ter tanto retorno. E acho que a parte ruim aqui, assim, fora, né, saudade das pessoas, do aconchego, eu morava no Rio e eu sou de Salvador. Então, eu sinto falta
eu já sentia falta um pouco da minha cidade. Então, é só esse aconcheguinho, assim, de saber que a pessoa do lado te entende, sabe? Nem sempre é assim aqui, apesar de onde eu moro tem muito brasileiro. Mas fora essas coisas, eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta aqui é de qualidade em alguns serviços. Porque serviço aqui é muito caro. Então, se você vai, você vai no médico, por exemplo, é caro e não é bom. Assim, é difícil encontrar bons profissionais do jeito que a gente está acostumado no Brasil. Tem bons profissionais, né? São excelentes, resolvem as doenças, não sei o que lá, mas não fazem aquela medicina preventiva que a gente está acostumado, que a gente está acostumado a ser amigo do médico. Tem vários médicos que a gente vai com frequência e ele já te conhece, isso aqui, olha, a gente tem que cuidar. Então, eu sinto um pouco de falta disso em alguns profissionais, né? Eu citei o médico, mas tem vários que aqui não são como a gente está acostumado no Brasil. E não tem o que fazer, né? Se não tem essa oferta, esperar um brasileiro vir abrir um negócio aqui para a gente contratar. Tá certo. E fala para nós, você tem um canal no YouTube também, convida a galera para acompanhar o seu canal. O que você fala no seu canal pro pessoal? Tá bom. Pessoal, eu lá no meu canal falo da minha vida aqui, do meu processo imigratório, contei tudo sobre o meu EB2, tiro dúvidas das pessoas, assim, na medida que eu posso. E eu também conto um pouco da minha vida aqui, de como é que está sendo depois do EB2, né? Depois do Green Card. Então, agora a gente está com uma série lá sobre emprego aqui nos Estados Unidos, de um ponto de vista de um profissional que vai realmente tentar entrar no mercado como um profissional qualificado já e competindo ali com os americanos. Então, eu e meu marido entramos nessa para compartilhar essas coisas com vocês. Então, convido todos a irem lá assistir. Tá certo, é isso aí. E, Jana, para a gente finalizar essa entrevista, em vista de todas as suas experiências, do seu esposo também, se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que nos acompanham, que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, pessoas que querem morar aqui, ou até mesmo pessoas que querem fazer esse processo que você fez, o EB2NW. O que você falaria para essas pessoas? Eu diria que a coisa principal é não desista. Mesmo que você ache que não vai conseguir, e eu já falei isso várias vezes nas minhas redes, nos meus vídeos, vai continuar fazendo, continua. Se você está se programando para fazer uma viagem para cá, nossa, mas é muito caro, tem muita gente que tem um sonho de vir para Disney, isso foi uma das coisas que eu estudei no meu mestrado também, que é um sonho de consumo, né? E a pessoa demora muito para conseguir vir. Mas se você persiste, você vai eventualmente chegar lá, ou então você vai encontrar uma outra coisa que era melhor que aquilo. Se de repente você não mudar para os Estados Unidos, você vai mudar para um outro lugar que era melhor para você. Mas o importante é você continuar no seu caminho ali, não desviar, mesmo que as dificuldades se apresentem. Tá certo. E pro EB2, tem alguma diquinha assim que você pode dar para a galera? Já vai pensando nisso aqui, você que está estudando. Você que está estudando, aproveita tudo que tem aí, minha filha. No Brasil, ensina de graça, aproveita, faz pesquisa, escreve artigo, o povo vai te chamar de nerd na faculdade, mas vale a pena. Se não arranjar um emprego no Brasil, tu arranja aqui. Tá certo, é isso aí. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo a Jana. Jana, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. E já sabem, se ficou alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem o vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Jana. Obrigada, Roger.